Muito bem, eu vou gravar aqui um vídeo breve e o objetivo desse vídeo é fazer com que o Linux seja um roteador de acesso à internet, ok? Então, primeiro passo aqui estou logado como root, né? Eu vou verificar aqui as configurações de interface, então eu tenho a loopback imp0s3, que é a minha loopback externa. Eu tenho a imp0s8, que é a interna, da rede interna, certo? Eu tenho aqui uma máquina Windows. Vamos abrir aqui. Então tá. Tem que configurar o IP aqui. Estava como recebendo DHCP. Nesse caso aqui eu vou configurar manualmente, porque essa minha máquina Linux, ela não tem um servidor DHCP. Então, como ela não tem um servidor DHCP, eu tenho que configurar manualmente o IP da máquina Windows. Mas quem fez o servidor DHCP no Linux, já vai estar tudo certinho, esses parâmetros aqui. Então, só vou colocar aqui na rede, né? Eu vou colocar lá 192.168.100, ali é o ponto 3, eu vou colocar ponto 10 aqui. Aí o meu get no caso vai ser a máquina Linux, 192.168.10.3. Aqui já ia errando aqui, ó. Aqui é ponto 100, certo? Meu DNS vai ser 8.8.8.8, ok? Muito bem, aqui tá certinho. Agora eu já dou aqui o IP config. Já tem lá os parâmetros, eu vou pingar na máquina Linux 192.168.10.3. Pode observar que está pingando, certo? Então está pingando a minha máquina Windows na máquina Linux. Porém, quando eu pego aqui, ó, quando eu mando pingar no Google, eu não consigo pingar no Google, certo? Nem no nome e também no IP eu não consigo pingar, certo? Quer dizer que eu não estou saindo. Então o que eu preciso fazer aqui? Bom, na máquina Linux, se eu fazer um teste aqui, ó, ping w.google.com. Na máquina Linux eu pingo no nome e também eu pingo aqui no IP. Então eu estou saindo. Porém eu tenho que habilitar o serviço aqui na máquina Linux para que a minha máquina consiga, que a máquina Linux consiga rotear o IP para a máquina Windows, certo? Então eu preciso instalar no serviço que é o iptables, certo? Deixa eu limpar essa tela aqui. Então ele está perguntando se deseja instalar. Eu vou colocar um S de sim. Ele está obtendo, está fazendo a instalação. Muito bem, está instalado o IPT. Por que do iptables? Que nós vamos utilizar aqui alguns serviços, né? Que é o serviço de NAT, que é o do iptables. Então, o que o serviço de NAT ele vai fazer no caso? Ele vai reescrever o endereço de origem, substituindo, porque o endereço de origem é um endereço interno. Então, esse endereço interno ele não pode navegar na internet. Ele sair, tem que ter um endereço válido. Então, o IPT, o NAT, a máquina cliente vai fazer a requisição. Essa requisição vai chegar no Linux e o Linux vai sair por meio da interface dele, certo? É o que o NAT vai fazer aí na ocasião. Ele vai reescrever, né? Depois nós vamos verificar que todas as navegações elas passam pelo kernel do Linux, né?
Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com NAT, nós temos a opção de SNAT, S de source, de origem, e tem o DNAT, que é de destino. Então, a regra pode ser baseada na origem ou pode ser baseada no destino, certo? Então, de maneira bem simples, eu vou fazer aqui para deixar a máquina fazendo o roteamento e liberando o acesso à internet. De modo que a minha máquina Windows, ela vai conseguir navegar por meio do router, que vai ser a máquina Linux, certo? Então, eu vou colocar aqui agora uma linha, que essa linha ela vai possibilitar, no caso, que o NAT funcione, certo? Então, nós vamos, primeiro eu preciso checar aqui qual que é, deixa eu limpar a tela, eu preciso checar qual que é o IP da saída. Então, é 10.0.2.15. 10.0.2.15 está na interface EMP0S3, ok? Então, visto que eu já instalei o iptables, eu vou colocar esse aqui, ó, iptables -t espaço nat espaço -azão espaço caps lock post routing espaço -s espaço. Como eu quero liberar uma rede, aí eu tenho que colocar a rede aqui, viu? Vai ser lá o 92.68. Oh, meu Deus do céu. Não look, pessoal. 192.68.10.0 /24. Então, o que acontece? No caso, eu estou liberando. Qual é a rede que eu quero permitir o acesso à internet? É a rede interna. É a rede das minhas máquinas, certo? Por isso que eu chego e coloco ali. Muito bem. Então, o que acontece? Eu estou liberando aí a rede 92.168.10.0/24. Aí eu vou dar lá um espaço. Cadê o mouse? Espaço. Aí eu vou dar -0, -O aqui. Espaço. A EMP0 0S3, que é a EMP lá de saída, certo? -J. Espaço SNAT, porque é baseado na origem, né? É a rede de origem lá. Para, no caso, a interface lá que eu vi que é a 10.0.2, cadê meu óculos? .15. Ou seja, então ele vai fazer um NAT, né, um roteamento para a rede, liberando a rede. Então ele vai mascarar os endereços da rede 192.168.10.0, saindo pela interface EMP0S3, fazer um SNAT para a interface de saída dele, certo? Que é essa daí, certo? Se eu pego aqui, ó, vem na máquina Windows e mando dar um ping ali, pode observar que ele ainda não está pingando, certo? Ele ainda não está pingando. Por que ele ainda não está pingando? Porque eu ainda preciso, aqui na máquina Linux, liberar system espaço -w net.ipv4.ip underline forward igual a 1. Então, esse valor de 1 aqui, o padrão dele é 0. Esse padrão de 1 é quando ele habilita o encaminhamento, certo? Ah lá, ele mudou para 1. Agora eu venho aqui. Pode observar que agora eu já estou pingando. Agora já estou pingando.
Isso significa que já está sendo feito o roteamento. Eu vou fazer um teste aqui de ping w.google.com. Então pode observar que eu estou pingando no nome também. Então eu venho aqui e faço um teste aqui. Vou colocar o Google. Ó, estou navegando. Olha, estou navegando. Eu vou... Cadê o Chuchu? Será que tem um site chuchu.com? Ó, rapaz, não é que tem. É Chuchu aqui com CH, né? Então tem lá, ó. Minha máquina está navegando. Ou seja, de maneira simples, eu observo aqui que a minha máquina, o Windows está navegando por meio do meu router. Se eu venho aqui e mudo para 0, o encaminhamento para 0, quando eu tento aqui, ó, pingar, pode observar que eu já não estou pingando mais. Já esgotou, certo? Mas se eu venho e mudo ele para 1, o valor 1 ele habilita o encaminhamento. Pode observar que lá já deu um ping, está pingando, tudo certinho. E minha máquina ué, uma hora dessa não vai carregar? Opa, esse navegador da Microsoft erra, tá errando.com. Então, estou navegando. Aí, navegando, certo? E um ponto interessante que, por exemplo, tudo que você vai navegando, no caso no Windows, no Linux, ele vai passar pelo kernel do Linux. E o que acontece? É possível você visualizar o que está passando, porque a vantagem de você ter uma ferramenta, um firewall rodando em Linux, é justamente essa, né? Os pacotes de rede, toda a navegação, estão passando justamente no kernel. Então você pode modelar o sistema para o que você pretende utilizar. Por exemplo, se você der um cat espaço barra proc barra net barra nf underline contract. Então aqui, ó, nós podemos observar o que está passando. Se você pegar uma linha dessa, ele vai mostrar para você. Tem que diminuir essa fonte, né? Mas ele mostra ali, ó, por exemplo, o IPv4, né? Tem lá o IP, daí tem o DST, é o destino. Aí S-port é a porta de origem, D-port é a porta de destino. Aí ele vem trazendo as informações, né? Das conexões, do que está passando, do destino, do que está entrando, do que está saindo, certo? Ou seja, daí a vantagem, porque que você roda, por exemplo, um firewall e ele vai ser mais leve, né? Do que você ter que ter uma outra ferramenta, certo? Então, tá aí, tá navegando. Vamos encerrar.